Olá, alunos do Paraná, mais uma vez eu aqui perguntando para vocês, tá tudo bem? Quem não lembra, eu sou o professor Jefferson, junto comigo aqui fazendo interpretação para Libras, a Lígia, aulas de Biologia. Aula passada, revisamos o conteúdo de célula que falava de membranas e o interior da célula, organelas. Não viu a aula? Então tá bom, olha aqui ó, na nossa lista de objetivos. Utilize os aplicativos e demais meios para tirar as dúvidas. Aulas Paraná, o Classroom, vai lá, você tem as aulas, você tem os slides, você tem as atividades, use isso. Uma coisa importante para você também, na aula lá no Classroom, na sala de aula, clique em confirmar a sua presença naquela aula. Combinado? Então vamos lá, para a parte referente à nossa aula. O que falaremos hoje? Metabolismo energético. O que é metabolismo? A gente pode resumir metabolismo no conjunto de reações químicas que deixa a célula funcionando. Beleza? Energético. Então, nós vamos falar só da parte ligada à produção e fornecimento de energia para a célula. Ótimo? O que eu pus para vocês ali no plano de fundo? Um monte de substâncias muito energéticas e saborosas. Será que o nosso cérebro gosta do sabor ou ele gosta porque tem muita energia dentro? Já pensou? Então, lá, queijo, manteiga, pão, biscoitos, um azeite. Quais as moléculas e quais os processos envolvidos nisso? Vamos lá, gente. Primeiro, básico, aquela contextualização. Olha só que interessante. O veneno que matou Napoleão Bonaparte. Chegada a segunda metade do século XX, cientistas se mostraram interessados em descobrir de que modo o legendário francês havia morrido. Na década de 1960, uma junta de cientistas britânicos conseguiu detectar a presença de arsênico no organismo de Napoleão. Analisaram seus fios de cabelo, sendo um tipo de veneno muito comum na época. Diversas pessoas logo concluíram que os inimigos de Napoleão tramaram a sua morte pela ingestão de substância tóxica. Passado algum tempo, algumas pesquisas colocaram em dúvida que o envenenamento tivesse ocorrido. Geralmente, a comida oferecida nos campos de batalha era farta em carne e outros alimentos conservados com bastante sal. Além disso, era rara a presença de algum vegetal ou fruta que viesse a contrabalancear uma dieta tão calórica. Então, gente, a primeira ideia é que ele havia morrido por intoxicação por arsênico. E o arsênico impede a produção de energia dentro da célula. Nossa, uma ligação com a aula de hoje. Segunda ligação. A alimentação das tropas francesas durante o período napoleônico era feita com alimentos ricos em substâncias energéticas, açúcares e gorduras. Para conservar, ou seja, para micro-organismos não degradarem aquela comida, fungos e bactérias, eles adicionavam muito sal. E o Napoleão tinha um problema, que acredita-se ser genético, de úlceras e tumores no estômago. E que daí uma primeira pesquisa acabou mostrando que talvez ele tivesse sido morto envenenado, e depois descobriu-se que não, realmente ele morreu pelos tumores e que os tumores foram agravados pela má alimentação. Como está a sua alimentação? Pensa bem. Vamos lá, objetivos de hoje, ser feliz. Comendo bem, mais fácil, né? Olha lá, uma batatinha cheia de energia, a pilha ali dizendo, vamos falar de energia. Conhecer o metabolismo energético. Vamos conhecer ele todo hoje? 3 aulas para a gente conhecer um pouquinho de nada. Por que um pouquinho de nada? Porque é só o que interessa para nós no ensino médio. Mais detalhes? Você pode ir atrás, você pode conversar com o seu professor. Use os canais que você tem para aprofundar mais no tema. Vamos entender os processos celulares realizados pelas organelas e as moléculas energéticas. Maravilha? Esteja com o seu caderno para fazer as anotações. Vamos lá? Primeira perguntinha de hoje. Uma imagem aqui mostrando um complexo de Golgi por uma imagem, uma micrografia eletrônica de transmissão, onde a gente pode ver todas as bolsas do Golgi, muitos pacotinhos de armazenamento. Pensa bem, o que será que está guardado dentro desses pacotinhos? A energia nos seres vivos é acumulada na forma de energia. Letra A, química. B, cinética. C, potencial gravitacional. Ou letra D, potencial elástica. Faz aí.
Moçada, fácil, né? Você ingere o alimento. O alimento é muito rico em energia. Energia cinética, que é aquela ligada ao movimento. Potencial gravitacional, que é aquela ligada com a distância ao solo. Potencial elástica, que é aquela que você acumula quando você deforma materiais elásticos. Ou química, que é aquela presente nas ligações químicas. É claro que é a química, né? Vamos em frente. Seres vivos, veículos híbridos. É uma comparação que eu gosto de trazer nas minhas aulas. Qual comparação? A gente está num processo aí de mudança da forma como os veículos têm energia para se mover. Por exemplo, na capital do nosso estado, em Curitiba, tem alguns ônibus que circulam que são híbridos. Eles têm um motor a diesel e um motor elétrico. E o que acontece é que a maior parte do tempo, ele é movimentado pelo motor elétrico, só que as baterias do motor elétrico são carregadas pelo motor a diesel quando liga. Quando ele precisa de muita força, os motores agem juntos. E no nosso caso, o que nós temos? Nós temos o alimento com energia química, que é como se fosse o diesel. O diesel tem energia química. E esse motor a diesel, no ônibus, ele vai pegar a energia química do diesel e vai produzir energia elétrica para guardar na bateria. No nosso corpo, em todos os seres vivos, a energia do alimento química, ela é transformada para carregar uma bateria. E essa bateria é que vai fornecer energia para os processos. Então, lá. Aqui 3 processos de obtenção de energia. Fermentação, a quimiossíntese, a respiração celular. Todos eles mandam energia para a bateria. Essa bateria está carregada de uma molécula chamada ATP. Já vou falar dessa substância. E a energia desse ATP pode ser usada no núcleo, para reprodução, para produção de proteínas, para movimento, para as membranas. A célula pode aplicar para o que ela quiser. Então, a gente não usa direto o que está no alimento, a gente converte o que está no alimento em ATP, para daí usar nas funções. Por isso que eu falei que é como um veículo híbrido. Um motor a combustão, para carregar a bateria, e a bateria mantendo tudo funcionando. Se não fosse assim, o que aconteceria? Você ia ter que comer o tempo todo, porque a hora que acabasse o alimento no seu sangue, você desligaria. Temos que ter uma maneira de evitar isso. E é a solução que a natureza achou. Presta atenção aqui na nossa bateria. Nossa bateria biológica. Quimicamente, o que nós temos? Um açúcar de 5 carbonos, cada pontinha aqui tem um carbono posicionado. Grudado a esse açúcar de 5 carbonos, um grupo amina, com nitrogênios. Só essa dupla aqui, chamamos de nucleosídeo. Se ele ganhar um fósforo com 4 oxigênios, um fosfato, PO4, ele passa a ser chamado de nucleotídeo. Aquele nucleotídeo lá do DNA que a Franciele já te falou, lembra? Agora, se ele ganha mais um fosfato, ele vira difosfato, 2 fosfatos. Se ele ganha um terceiro fosfato, trifosfato. Cada vez que você põe um fosfato aqui, a energia para colocar esse fosfato é muito grande. Da onde vem essa energia? Dos alimentos. Quando eu ponho fosfatos aqui, eu tenho que pôr muita energia. Se esse fosfato se soltar daqui, essa energia vai ser liberada. E é assim que nós guardamos energia, fornecendo ela para o fosfato se ligar, o ADP, o difosfato, e tirando dali e ele volta a ser ADP. Olha aqui no cantinho. É como se fosse um caminhãozinho puxando energia. Quando o seu açúcar, a sua gordura, a sua proteína é quebrada, libera energia. E o ADP, com 2 fosfatos, ganha o terceiro fosfato. Vira ATP, 3 fosfatos. E aí o que acontece? Carregou de energia. O caminhãozinho leva essa energia para a célula se mover, para fazer o que ela quiser. E aí o que acontece? Perde um fosfato, para a energia passar para o músculo, para a energia passar para a produção de um lipídio, etc. Volta de ATP para ADP, então cai de 3 para 2, porque liberou essa energia, e o ADP volta para pegar a energia novamente. É como uma bateria, que você utiliza a energia ali dentro, a hora que ela descarrega, você põe na tomada. Só que a gente não põe o dedo na tomada para recarregar a nossa energia. Nós nos alimentamos. E aí a energia presente nos alimentos é passada para o ADP, com 2 fosfatos, ele vira ATP com 3 fosfatos, e está guardada a energia, baterias carregadas.
Então, dormir carrega as baterias? Não, dormir relaxa o cérebro. Correto? Você beber aquelas substâncias chamadas energéticos te carrega as baterias só se tiver moléculas químicas ricas em energia ali dentro. Se tiver somente estimulantes do sistema nervoso para você ficar acordado, que é o que ele mais tem, deveria ser chamado estimulante, não energético, você vai ficar acordado. Agora, se você ingerir batata, mandioca, feijão, arroz, que tem muito amido, o amido é uma molécula altamente energética. A energia do amido é transferida para o ADP, que vira ATP. Então, você chegar em casa com arroz, feijão, farinha, ovo, pensou que delícia? E comer, aquilo sim é recarregar a bateria. Se tomar uma lata desses energéticos, não é recarregar a bateria. Você tirar um sono, não é recarregar a bateria. Entendeu? Vamos ver agora como transforma-se a energia desses alimentos em ATP. Como que a célula faz isso? Primeiro um exercíciozinho para você se divertir. ATP, adenosina trifosfato, é uma importante molécula necessária para todos os seres vivos. De acordo com os conhecimentos biológicos, marque a alternativa que apresenta corretamente a principal função da molécula de ATP. Qual é essa função? Letra A, captar glicose. B, garantir que a osmose ocorra. C, ajudar no processo de difusão simples. D, ajudar no processo de difusão facilitada. Ou E, fornecer energia para processos celulares. Eu já volto.
Meninada, fácil, né? Por que é fácil? Porque a osmose é transporte passivo, não gasta energia. Difusão é passivo, não gasta energia. Fica sem dúvida entre fornecer energia e captar a glicose. Captar a glicose é para algo que está para fora da membrana. O ATP está dentro da célula. Então só sobrou fornecer energia. Simples, né? Você pode ir eliminando as erradas. Seguindo a nossa história. Para a gente compreender o processo, a gente tem que entender isso aqui. O tal do H+. O H+, gente, ele não pode ficar solto dentro da célula. É tipo aquela criancinha na festa de aniversário sem a mãe por perto, que ela vai lá e pega o docinho antes da hora. Se o H+ ficar solto, ele vai pegar o docinho antes da hora ali, ele vai se ligar com outras moléculas e não pode isso. O que tem que ser feito então? Tem que ter alguém junto do H+, para ele ir para o lugar que ele precisa ir, para ele fazer a ligação com a molécula que ele tem que ser ligado. Então tem que ter substâncias que transportam esse hidrogênio, que a gente chama de transportadores de hidrogênio. Sugestivo o nome, né? Por isso que eu coloquei ele fazendo frete. Tem alguém carregando o hidrogênio para o lugar certo, senão ele vai fazer o que não deve. A criancinha pegando o doce antes da hora, que a mãe não quer que ela pegue. Chega aqui. Tem 3 tipos de transportadores de hidrogênio. Olha só que nomes lindos. Nicotinamina, adenina, dinucleotídeo. Ou quando ele ganha um título, nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Ou a flavina, adenina, dinucleotídeo. Gravou? Decorou? Tem que saber. Anotou? Não, mentira. Calma. Brincadeira minha. Pessoal, pode chamar de NAD. NADP e FAD. Combinado? Mais simples. Saber esse nome não vai mudar sua qualidade em biologia. Tudo bem? O NAD, quando ele recebe o hidrogênio, ele vira NADH. O NADP consegue carregar o hidrogênio com mais facilidade. Aí ele vira NADPH. O FAD carrega 2 hidrogênios mais fortão, vira FADH2. O que acontece é que ele só carrega, ele não é alterado no processo. Então o NAD pode se juntar ao hidrogênio, quando ele se solta do hidrogênio, ele volta ao normal. Mesma coisa o NADP, mesma coisa o FAD. Aqui só para vocês verem como são as moléculas. Né? Isso aqui é um NAD, quando ele ganha o hidrogênio, tá vendo que ó, tem um hidrogênio a mais que ele está carregando? Então ele pode adicionar esse hidrogênio, ou ele pode perder esse hidrogênio. Mesma coisa, o FAD, olha aqui, ó, o FAD pode ganhar hidrogênios. Olha aqui e aqui, ó, como muda, entram 2 hidrogênios, ele transporta, leva o hidrogênio para o lugar que deve e está tudo bem. Vamos em frente. Para a gente entender os processos, temos que pensar nos primeiros seres. Como que a gente conseguiu entender os primeiros seres? Por exemplo, estudando o fundo do mar, onde tem lá aberturas no assoalho marítimo, por onde vem poeira vulcânica, que aí a temperatura é elevada, muito enxofre, pressão alta, ausência de luz, umas condições muito severas, muito diferentes do que é aqui fora. Estou falando aqui de 4, 6 quilômetros de profundidade dentro do oceano. O que os cientistas descobriram lá? Bactérias que fazem processos diferentes das bactérias que temos aqui na Terra, lá no fundo do mar, e que são muito semelhantes ao que possivelmente foi o que os primeiros seres fizeram. Por quê? Os primeiros seres, eles não tinham batatinha para comer, porque a batatinha é um ser vivo que surgiu muito depois dos primeiros seres. Ele não podia caçar um animal, porque não existia animais. Os primeiros seres, do que eles se alimentavam? Então, a Terra primitiva não tinha comida, alta taxa de sais minerais, muita lixiviação, então a água transportando nutrientes por causa das chuvas intensas e constantes, e muito vulcanismo. Condição semelhante ao que há lá no fundo do oceano. E o que eles perceberam? Do que esses seres se alimentam no final? Esse exercício vai levar a gente a conhecer isso. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define o processo de quimiossíntese, que é o que esses seres faziam. A quimiossíntese é um processo em que há produção de matéria orgânica a partir da energia luminosa. B. A quimiossíntese é um processo em que o ser vivo retira energia armazenada nos alimentos. C. A quimiossíntese
é um processo anaeróbico, sem oxigênio, em que a glicose dos alimentos é quebrada de modo a oferecer energia para determinado organismo. D, quimiossíntese é um processo em que são produzidas moléculas de álcool etílico. Ou letra E, a quimiossíntese é um processo em que a energia é produzida a partir de reações oxidativas e substâncias inorgânicas simples, como os minerais. O que você acha? Eu já venho. Pessoal, o que eles tinham disponível? Comida, pão, outras coisas? Não, só tinham substâncias inorgânicas simples. Então a quimiossíntese é retirar energia dessas substâncias simples. Como assim? Olá, algumas bactérias oxidam os compostos de ferro, outras bactérias compostos de nitrogênio e outras compostos de enxofre.
No fundo do mar, mais comum essas oxidantes de ferro. No solo tem as bactérias nitrificantes. Olha como exemplo. Isso aqui é uma raiz de soja que tem nódulos. O que são esses nódulos? Colônias de bactérias que pegam o nitrogênio do ar, transformam em nitritos, nitratos, e nesse processo produzem o seu alimento. E a soja usa esse nitrogênio que a bactéria trouxe do ar para se desenvolver. Você que trabalha com agricultura, quer trabalhar com isso, já viu as sementes que são inoculadas? A própria semente já tem essas bactérias colocadas em volta dela. Um solo muito bem trabalhado já tem naturalmente essas bactérias. Você planta a semente de soja, as bactérias se ligam a ela e as bactérias adubam a soja, adubam o feijão, adubam a ervilha, qualquer legume que você plante. Bem interessante essa técnica, né? Foi possível quando a gente descobriu essas bactérias que fazem esses processos. Ou também a partir de compostos de enxofre. Olha só a reação química. Gás carbônico, mais 4 moléculas de ácido sulfídrico, mais gás oxigênio. A partir disso, o que a bactéria produz? Carboidrato, açúcar. Também produz enxofre? Sim, cheiro ruim. Produz moléculas de água? Também. Mas olha que interessante, ela produziu açúcar. Na nitrobactéria, produz um açúcar também. Na ferrobactéria, produz um açúcar também. Então a quimiossíntese está ligada com essa síntese de açúcares a partir dos compostos minerais. Só que, cadê o ATP? Produziu a comida e a energia. Aí, pessoal, com o passar do tempo, os seres foram fazendo vários processos para tirar a energia que foi usada para construir o açúcar. Agora que nós vamos para o motor que está se movendo, a queima desse açúcar, a transformação do açúcar para passar energia para o ATP. Olha aqui, ó, um processo mais simples e mais antigo para se tirar a energia de uma molécula orgânica e produzir ATP é a chamada fermentação, que tem 3 caminhos, 3 vias. Lática, que é como a que acontece com o leite, acética e alcoólica. A lática produz ácido lático e a gente consegue fabricar queijos e iogurtes. A acética produz ácido acético, fabricação de vinagres. A alcoólica produz álcool etílico, etanol, combustíveis, pães, bebidas. Então aqui é o que a natureza faz, aqui é o que o ser humano aprendeu a fazer com isso. O que a natureza faz, o ser humano, a natureza e o ser humano. Tá bom? Um exercício para acordar a gente para esse conteúdo. Dá uma olhada. PUC Paraná, em 2007, fiz uma modificaçãozinha na questão. Analise as afirmativas abaixo, relativo ao processo do metabolismo energético. Marque V para as verdadeiras, F para as falsas e corrija as falsas. Então tá bom. O que eu vou fazer? Vou dispor as alternativas, você faz e eu já venho. Então, aqui estão todas elas para você. Analise, diga se é verdadeira, se é falsa e faça a correção no seu caderno enquanto eu te espero.
Pessoal, olá. Primeira, verdadeira. Por quê? Fermentação, respiração aeróbia e respiração anaeróbia são processos de quebra de moléculas em compostos mais simples e liberando energia. Para onde vai essa energia? Para o ADP virar ATP. Próxima opção, falsa. Por quê? Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença do oxigênio? Não. Fermentação não precisa de oxigênio. 3. A energia liberada nos processos de metabolização energética é armazenada nas moléculas de ATP? Muito bem, correta. 4. Na fermentação não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio que recebe os hidrogênios. Isso está presente só na respiração aeróbica e anaeróbica. Na fermentação a gente não tem transporte de hidrogênio para um lado e para o outro. Eu já vou mostrar esse resumo para vocês. A fermentação, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio, enquanto a respiração anaeróbica é outra substância. Errado. Oxigênio não entra na fermentação. Esquece isso. Último. Na fermentação, a energia liberada nas reações é armazenada em 38 ATPs. Já pode parar aqui, gente. Por quê? Dizendo que a fermentação produz 38, enquanto a respiração produz 2, está invertendo. A fermentação ela tem baixo rendimento. Mais uma coisa que você não sabia, né? Que bom que eu não estou aqui. Vamos lá, detalhando os processos. Fermentação alcoólica, primeiro, muito utilizada. Você faz pão, o fermento que você coloca produz álcool. Quando você assa o pão, o álcool evapora. Fermentação da cana-de-açúcar, para produzir álcool para abastecer os carros ou para produzir o álcool das bebidas. Fermentação da uva, vai produzir o álcool, vai gerar o vinho, e assim vai. Então, um açúcar de 5 carbonos, chamada glicose, que é como se fosse um fósforo. O fósforo parado, ele não queima. Mas quando você risca ele na caixa, você deu energia para começar o processo. Então, gasta 2 ATPs para começar o processo e gera 4. Só que como gastou 2 no início para começar, do total que foi produzido, o saldo final, a balança, são só 2. Então, esse processo libera energia para formar 2 ATPs e joga o hidrogênio para o NAD. O NAD vai ter que levar esse hidrogênio para o lugar dele. Por quê? Porque é produzido esse tal de piruvato que é tóxico para a célula. Esse piruvato precisa ser convertido. Para ele ser convertido, ele recebe o hidrogênio de volta quando ele perde moléculas de gás carbônico. Então a estrutura do piruvato tem carbono e oxigênio. Esse carbono e oxigênio, parte dele é lançado na forma de gás carbônico, aí ele recebe o hidrogênio de volta e assume a forma de álcool etílico. Tudo bem? Não conseguiu entender? Olha com atenção. O açúcar é quebrado, produz energia, libera hidrogênio. O resultado disso, tira o gás carbônico dele, devolve o hidrogênio, ele vira álcool. Continuando, a fermentação láctica é a mesma etapa. Porém, o que acontece é que na hora que recebe de volta os hidrogênios, está vendo que não tem aquela liberação de gás carbônico? Exatamente. E aí a molécula formada é o ácido lático. Pode ver que até tem mais carbonos na composição. O processo é parecido. O corpo humano faz o quê? Fermentação lática. Naquela imagem ali vocês podem ver que não é o professor de biologia. 2 coisas para você identificar. Primeiro, eu não faço levantamento de peso. Segundo, está muito mais claro do que eu sou. Né? Mas o formato do corpo é muito parecido. Brincadeira, gente. Olha aqui. O que acontece no nosso músculo? O ATP fica trocando fosfato com uma tal de creatinina. E essa creatinina recebe o ATP, recebe o fósforo do ATP, e aí quando ela faz isso, o músculo está relaxado. Quando ela passa o fósforo para o ATP, o músculo contrai. É um sistema muito mais rápido de troca. O problema é que tem que ficar produzindo ATP o tempo todo para trocar com a creatina. E se falta oxigênio, o músculo faz o quê? Fermentação lática. Esse ácido lático, ele vai lá para o fígado e é transformado em açúcar outra vez. Só que isso só acontece na presença de oxigênio. Enquanto não voltar a ter oxigênio, esse ácido lático vai se acumulando no músculo e vai dar aquela dor de atividade física no dia anterior, no dia seguinte. E se você não cuidar, dependendo da musculatura, você pode levar à morte pelo acúmulo de ácido lático. Que é o que acontece, por exemplo, com o coração. O
quando você tem um bloqueio da chegada de sangue, não oxigena as células cardíacas, acumula ácido lático, e as células cardíacas, como elas não vão voltar a receber oxigênio, a não ser que você libere a passagem de sangue, que ele precisa de processo cirúrgico para isso, você vai ter um infarto, morte das células cardíacas. Aí pode ser um desvio para o sangue passar por outro caminho, uma ponte de safena, que usa a veia safena da perna, ou pode ser uma abertura da veia que está entupida, da artéria entupida, para o sangue chegar ao coração. O melhor mesmo é ter hábitos saudáveis para não precisar passar por esses processos. Essa fermentação que fornece energia para o músculo, também pode fornecer substâncias que, quando se acumulam, matam o músculo. Tem que equilibrar as coisas, né? Um exercício para fechar a aula de hoje. Fermentação é um processo importante para a indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação de produtos como pães, cerveja, iogurtes, queijo. Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo o iogurte e o queijo, por exemplo, formado a partir da fermentação alcoólica na letra A, B, simples, letra C, glicosídica, letra D, complexa, ou letra E, fermentação lática. Anota e eu já venho.
Pessoal, simples, né? Fermentação lática. Uma coisinha aqui, pessoal, que eu esqueci de comentar para vocês. Olha só, essa última aqui é falsa. Sim, eu falei para vocês que está falsa. No gabarito apareceu verdadeiro. Opa, corrige por favor. Desculpa pelo erro aí. Eu sei que vocês me desculpam. Também desculpo vocês quando vocês errarem. Obrigado, hein? Fechando a aula de hoje, relembrando tudo. Energia, quem que guarda? O ATP. ATP carregado, ADP descarregado. Transportadores de hidrogênio. O hidrogênio não pode ficar solto, tem que ser levado para o lugar correto. Quem faz isso? NAD, NADP e FAD. 3 tipos de fermentação: alcoólica, lática, acética. Nosso corpo, lática, cuidados com a saúde. Usem a água com sabedoria, está chovendo, ótimo, não resolveu a crise no estado. Temos que abastecer de novo o solo do nosso estado com água. Isso vai muito tempo. Então use a água com sabedoria. Para o seu isolamento social ir bem, faça o seguinte: tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está com você. Mantenha uma rotina e todos ficaremos muito bem. Obrigado por estar nessa aula e até a próxima.